Saudações, amigos da Liga do Bem. Quem tá falando com vocês aqui é Cristiano Fonseca, trazendo mais uma resenha fora da curva. E vocês devem estar estranhando a minha mudança de cena. Eu tô aqui esperando a minha noiva, a minha namorada. Ela tá resolvendo uns BOzinhos lá, tô esperando ela aqui no carro. E aí eu aproveitei, e como a versão anterior desse vídeo que eu gravei eu não achei interessante, eu vou fazer uma segunda versão. E hoje eu tô trazendo para vocês esse livro aqui, ó. Não Vai Acontecer Aqui, escrito da editora Alfaguara, escrito por Sinclair Lewis. O seu autor, ele nasceu em 1885 em Minnesota, nos Estados Unidos, passou a infância, logicamente, no interior de lá, foi formado em Yale. Sendo formado em Yale, ele foi editor de várias revistas literárias e jornalista em diversos veículos. Em 1920, ele publicou seu primeiro best-seller, um livro chamado Main Street, seguido por Babbitt, que foi escrito em 1922. Em 1930, ele foi o primeiro escritor norte-americano a receber o Prêmio Nobel de Literatura, coisa que infelizmente ainda não aconteceu com nenhum brasileiro, mas vamos lá. Esse livro, ele foi o Não Vai Acontecer Aqui, ele escreveu em 1935 em resposta ao crescimento de grupos fascistas na América. O livro alcançou sucesso instantâneo de público e crítica. Por quê? Como eu estou falando, 1935 foi o período entre guerras onde a gente teve a ascensão dos regimes, do regime fascista na Itália e do regime nazista na Alemanha. E como naquele momento histórico ainda não se tinha notícia, principalmente nos Estados Unidos, da barbárie e de toda a falta de humanismo provocada por esses dois regimes, tanto na Itália quanto na Alemanha, nos Estados Unidos muita gente começou a ver como uma alternativa viável para os Estados Unidos entrar ou ser governado com esses sistemas, que seria o sistema do nazifascismo. E começou a surgir então grupos dentro dos Estados Unidos que queriam a implementação desse sistema no país. E aí então o Sinclair Lewis foi, e em resposta a essa galera, ele escreveu esse livro. E nesse livro ele conta uma ficção, né? Ele conta um universo fictício onde a eleição onde Franklin Roosevelt perdeu a corrida presidencial em 1936, se eu não estou enganado, para um outsider chamado Buzz Windrip. Esse homem, que é um cara extremamente vaidoso, extremamente falastrão, anti-imigração e demagogo. Esse cara começa a prometer para os Estados Unidos que caso ele fosse eleito presidente, ele tomaria uma série de medidas que faria os Estados Unidos ser grande novamente. E aí então, ele, na realidade, quando ele assume o poder, ele começa a conduzir o país, né, conduzir os Estados Unidos por um caminho muito sombrio e tenebroso que vai terminar com os Estados Unidos se transformando numa ditadura fascista. E além disso, e nessa treta toda, ele também conta o dia a dia de um jornalista, eu acredito que ele quis criar um alter ego para si, chamado Doremus Jessup. Esse cara, ele é um editor, né, de um pequeno jornal numa cidadezinha do interior, e ele acaba depois se tornando um exército de um homem só, lutando contra o sistema e contra o regime. O livro, puta, não tem outro nome para dizer o livro que não seja foda. O livro é muito bom mesmo. E eu gostei muito do estilo de narrativa dele, que eu chamo até brincando, que ele fez a narrativa de zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Por quê? Porque ele faz assim, ele apresenta em zoom out uma medida que o governo tomou. Por exemplo, quando o Buzz Windrip foi eleito presidente. E aí depois ele mostra em zoom in o dia a dia, como que aquilo influenciava o dia a dia das pessoas do ponto de vista do Doremus Jessup, ou contando a narrativa do Doremus Jessup. Então assim, por exemplo, quando o Buzz Windrip transforma os Minutemen, que seriam os seus militantes, né, numa milícia governamental, como se fosse uma espécie de guarda nacional. Ele mostra aquilo e depois ele mostra no dia a dia como aquilo influenciou o dia a dia das pessoas. E assim ele vai brincando. E, gente, o livro é muito foda. É muito foda. Eu adorei o estilo dele. A única coisa que me pegou um pouco é que na sua narração, como o Sinclair Lewis, ele faz muita referência à cultura americana da época e à história americana. E eu não sou nenhum especialista disso. Então isso que acabou me complicando um pouco a leitura. Mas ele faz um texto muito bom, muito legal, e o seu estilo narrativo, ele brinca com muita coisa. E não tem como você, não ler nesse livro, não fazer paralelos com
o que está acontecendo com os Estados Unidos hoje em dia e o que está acontecendo com o Brasil também, com a ascensão tanto de Donald Trump quanto de Jair Bolsonaro ao poder. É um livro muito bom mesmo. E eu vou terminar aqui, porque como é só uma resenha literária, eu não quero ficar me estendendo muito, tanto é que o problema da outra versão, o vídeo foi muito longo. Mas se você quiser, se você achar interessante eu falar sobre os pormenores do livro e fazer paralelos dele com o nosso dia a dia, ou pelo menos com as coisas que estão acontecendo no momento histórico do país, deixa o seu like, compartilha aí, comenta aí dizendo se você acha interessante eu fazer uma série de vídeos sobre isso, porque aí eu faço e aí a gente vai poder dialogando melhor sobre a história desse livro e sobre os paralelos de hoje. É isso, fiquem com Deus e tchau, até a próxima.